Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre inclusão na escola, os desafios diante da neurodiversidade. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal ingressar, tá? Para que a gente possa começar. Então essa live ela tem um tema muito importante, né? É um tema realmente, nós vivemos, né, a necessidade da inclusão diante, né, de toda a neurodiversidade, né? Então, eu vou te convidar aqui, Nayara já entrou. Deixa eu convidar aqui, Nayara. Te convidar aqui. Você não tem pedidos. Pronto. Já te convidei, Nayara. Pode entrar. Boa noite, Nayara. Boa noite, eu não tô te vendo. Você não tá me vendo? Não. Tá preto a tela. Eu não sei o que acontece nas minhas lives, que as pessoas não conseguem me ver, mas o pessoal consegue. Eu queria só, pessoal, dar um feedback aqui para mim. Vocês estão vendo eu e a Nayara? Vocês estão vendo nós dois? Isso aconteceu nas últimas vezes, Nayara. Comigo numa outra também. Oi? Teve uma outra também que eu fiz que eu também não consegui ver. Isso, pronto. O pessoal está dizendo que eles estão visualizando nós dois, tá? Sim. Eu queria dar boa noite para o pessoal que está entrando aí. Deixa eu falar o nome do pessoal aqui. Boa noite, Neuropsi.lia. Boa noite, Cleiciane Costa. Boa noite, Jéssica Amanda. Boa noite, Elisa Miranda. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Ana Elza, esposa do meu primo lá de Fortaleza. Liga pro Marcão que eu mandei um abraço. Boa noite, Maria Juscelia. Seja bem-vinda. Vamos aguardar aqui o pessoal entrar mais um pouquinho, né, Nária? Sim, sim. Eu estava falando com o pessoal né, no início agora da live. Boa noite, Viviane. Boa noite, Gleiciane. Então, eu estava comentando com o pessoal quão importante é esse tema, né? A inclusão na escola. Os desafios diante da neurodiversidade. Então, esse tema ele é um tema bem provocante. Ele é um tema. Me parece que quando a gente faz live sobre inclusão, a gente não consegue passar longe de esgotar esse tema, né? É tanto que essa é a segunda live que eu faço. Eu fiz uma em janeiro e eu estou fazendo essa daqui em fevereiro também. Vou falar sobre inclusão. Mas e nessa época também de início das aulas, né? Isso, as aulas iniciaram justamente. O pessoal voltar afiado. Oi? Para o pessoal voltar afiado. Então vamos começar, né? Sim. O Nayara. Vamos Nayara lá. vai conduzir aí a live, tá certo? Sim. Aí... Então, vou me apresentar, porque tem bastante gente aí que entrou que eu não conheço, né? Então, meu nome é Nayara, eu sou médica aqui em Santa Catarina, na Grande Florianópolis. Eu atendo na Clínica Honora, na Clínica de Biguaçu, no CAPS Infantil e na Clínica Neuroflorescer, né? Fazendo especialização aí nos transtornos de neurodesenvolvimento, né? Eu tenho um filho que vai fazer 3 anos mês que vem, sou casada, estou aí nessa área da medicina com formação desde 2018. Se quiser se apresentar também, Marcelo, que tem um pessoal aí que é meu seguidor que talvez não te conheça. Pronto, eu vou me apresentar então, tá? Gente, meu nome é Marcelo Forte, tá? Eu sou psicopedagogo clínico, eu fiz música na Universidade Federal do Ceará. Eles estão perguntando se você é psiquiatra. Não, eu atendo no CAPS infantil, mas eu não sou psiquiatra, tá? Mas eu atendo os transtornos de neurodesenvolvimento, se for o caso.
Então, meu nome é Marcelo Forte, tá? Eu sou psicopedagogo clínico. Eu sou titular da Associação Brasileira de Psicopedagogia, conquistei a titularidade ano passado, né? Sou o nono do estado do Pernambuco a conseguir a titularidade. E eu fiz música na Universidade Federal do Ceará, não concluí. Depois fiz pedagogia, fiz especialização em psicopedagogia na Universidade Estadual de Pernambuco e depois fiz psicopedagogia clínica. Tá? Eu estou no 8º período de psicologia. Eu sou especialista em transtorno do espectro autista. Eu também estou cursando neuropsicologia. Eu sou pesquisador, tá, nos temas TEA, TDAH, altas habilidades, superdotação, e eu sou uma pessoa com transtorno do espectro autista nível 2 e eu tenho altas habilidades, tá? A superdotação. Então, acho que para resumir é isso daí. Sou Ótimo, servidor também Marquinhos. do Hospital Universitário aqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Tá? Estou há 9 anos atuando, né? Eu sou servidor da EBSER, que é uma estatal vinculada ao Ministério da Educação, que gerencia 41 hospitais federais no país. Muito bom. Marcelo, eu acho que para a gente começar a introduzir o assunto, queria que você explicasse para o pessoal o que é a psicopedagogia. Não, a psicopedagogia, hoje a gente chama ela de uma ciência teórica, tá? Ela foi fundada ela foi fundada na Europa, na Escola de Genebra. E por que ela foi fundada? Porque a medicina percebeu que não dava conta da aprendizagem humana. As ciências da educação, a própria psicologia perceberam, né, que não davam conta da aprendizagem humana, que era muito específico e eles não tinham conhecimento suficiente para abarcar aquilo dali. Então foi criada essa ciência teórica chamada psicopedagogia, que não é uma mistura de psicologia com pedagogia, como as pessoas acham, tá? Ela é uma ciência, na verdade esse nome, inclusive, ele é muito criticado, né? Porque, na verdade, a psicopedagogia ela é interdisciplinar e transdisciplinar, ou seja, ela bebe de todas as ciências para dar conta do seu objeto de estudo, que é a aprendizagem humana. E quando eu estou falando de aprendizagem humana, não estou falando de escola só, não, tá? Porque a gente pensa em aprendizagem, as pessoas falam logo de escola. Não, a aprendizagem é um processo que acontece do útero ao túmulo, tá certo? Então, é tanto que nós temos aí psicopedagogia aqui em Recife mesmo, lá em Recife, aqui não, porque tem 800 quilômetros de Recife, mas lá em Recife mesmo, existe tem psicopedagogo que faz psicopedagogia intrauterina, né? Existe psicopedagogia para bebês, para crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? Então, assim, o processo de aprendizagem, ele não se resume à escola, tá bom? A escola é um pedacinho, né, que a gente chama de aprendizagem formal. Então, a psicopedagogia, quando surgiu na Europa, ela foi para a Argentina, e na Argentina ganhou um imenso peso, tá certo? Os maiores teóricos, né, são da... os maiores teóricos, eu estou querendo ler a mensagem aqui, mas eu vou deixar para você... Você pode ler depois, né, Nayara? Isso, depois eu dou uma voltadinha aqui e vou lendo as dúvidas, tá? Perfeito. Então, o que acontece? Foi para a Argentina e a Argentina ganhou grande berço, né? Com grandes teóricos como Jorge Visca, Alice Fernandes, Sara Parini. E aí, ela já é uma profissão regulamentada na Argentina e em outros países, tá? Mas ela chegou aqui no Brasil na década de 60, de 60 e 70. Quando chegou aqui, ela chegou como um curso de especialização, tá? Então, você não tinha graduação em psicopedagogia, só tinha especialização. Então, pessoas vendo esse movimento, que já tinham profissionais atuando no Brasil, vindos da Argentina, que se chamavam psicopedagogos, e as pessoas já estavam em formação, né, já tinha especialização, já estavam saindo profissionais dessa especialização, que inicialmente foi no Instituto Sapien alguma coisa lá, em São Paulo, esqueci o nome. Mas um instituto que até hoje, né, bem renomado. Mas, percebendo isso, um grupo de pessoas fundou a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que é uma instituição privada
porém sem fins lucrativos. Ela é uma instituição científica que trabalha com pesquisas no país há 43 anos. Nós temos uma revista científica há mais de 40 anos, uma revista, inclusive, com o Qualis A3, que é uma revista muito boa, uma revista científica muito boa. E aí, de um tempo para cá, a gente surgiu, vai fazer 15 anos que surgiu o curso de graduação, ou seja, o bacharelado em psicopedagogia, que é na Universidade Federal da Paraíba, um curso que começou com 3 anos e meio, agora no novo PPC ele vai para 4 anos, ele é um curso presencial. E a gente já tem as graduações, nós temos as graduações em instituições, né, faculdades privadas no país, a graduação geralmente é 4 anos, tá certo? E aí, a psicopedagogia é isso. Ela não é uma mistura de pedagogia com psicologia. E o psicopedagogo, ele não faz o trabalho do psicólogo, ele não faz o trabalho do pedagogo. São objetos de estudo diferentes, tá? Então, a psicopedagogia é essa ciência teórica que inclusive, está há bastante tempo que existe um projeto para que ela seja regulamentada no país, né? Esse projeto está no Senado, tá? Ele já iniciou lá em 2012, depois ele foi arquivado, e depois, como toda profissão que se regulamenta, né? Infelizmente, a gente tem aí a profissão de pedagogo que não é regulamentada, a profissão de professor que não é regulamentada, mas a psicopedagogia está dando esse passo. Então, ela é isso aí, ela é a ciência, né? O psicopedagogo, ele é o terapeuta da aprendizagem, ele é o especialista na aprendizagem humana, que não é apenas na escola, certo? Então, muitas pessoas estão atuando, mas elas mesmas, não dá para você aprender esse arcabouço teórico em 2 anos, tá? Eu digo isso porque eu fiz 2 anos de especialização presenciais aqui na Universidade Estadual de Pernambuco. E eu saí apenas com a teoria da teoria. Eu fui aprender realmente a atuar na clínica, eu fiz mais 2 anos só para a clínica psicopedagógica, eu fui aprender em Recife, no CEPAI. Então, é necessário, né, que a gente invista nessa formação do psicopedagogo, mas basicamente, assim, o psicopedagogo é esse, né? Ele é o especialista na aprendizagem humana, tá? E só para deixar claro para as pessoas que talvez igual eu também tenho essa dúvida, a diferença entre avaliação pedagógica e psicopedagógica. A avaliação pedagógica, ela vai avaliar a aprendizagem formal. Ela vai avaliar como é que está a leitura, como é que está a escrita, entendeu? Como é que está a aritmética, tá bom? A avaliação psicopedagógica, ela avalia 4 desenvolvimentos, tá? Ela avalia a aprendizagem formal também, só que com outros recursos. Ela avalia o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento emocional. Ou seja, veja que para que a gente compreenda o ser humano, a gente precisa enxergar o ser humano como um todo. A gente não pode enxergar esse ser humano quebrado. Eu vou enxergar só o dedo. Não existe. O cérebro. Né? O cérebro vai para a escola. E o resto do corpo está onde? Então, é por isso que a psicopedagogia, para fazer uma avaliação da aprendizagem, ela avalia esses 4 aspectos. Aspectos psicomotores, cognitivos, emocionais e a aprendizagem formal. Tá? Então, assim, vamos falando de uma forma mais clara, mais prática, o pedagogo, ele é o cientista da educação, certo? Ele é o cientista, ele vai questionar a educação, ele vai é o pedagogo que vai dizer, nossa, existe uma ideologia por trás da educação, entendeu? Quando você ensina, enfim, toda essa questão, toda essa discussão sobre a educação, ela é pertinente ao pedagogo. O psicopedagogo, ele é o terapeuta da aprendizagem humana, certo? Então, essa é a diferença. Ele é o especialista, né? O psicopedagogo. Ótimo. Aí, lá na sua apresentação, você falou que é o psicopedagogo clínico, né? Então, qual que é essa diferença do psicopedagogo na escola e na clínica? Não, existe o psicopedagogo clínico, né? Ele atua em consultório, e existe o psicopedagogo
né, institucional, que ele atua em instituições, e uma dessas instituições é a escola. Existe também o psicopedagogo hospitalar, que ele atua em ambiente hospitalar, tá? Mas falando sobre a escola, né, o psicopedagogo, o que é a psicopedagogia institucional? Ela é aquela psicopedagogia que ela vai trabalhar a instituição, ela vai trabalhar com os colaboradores, ela vai trabalhar a motivação, ela vai trabalhar o reconhecimento de cada sujeito dentro da instituição, ela vai trazer trabalhar para trazer essa noção de pertencimento, né? De que cada um é importante. E o psicopedagogo institucional na escola, ele vai trabalhar muito na prevenção, tá? Prevenção de problemas de aprendizagem. Por quê? Porque ele vai estar ali, ele vai estar em contato com as pessoas, ele vai estar percebendo. Muitas vezes o professor percebeu algo, e aí chama o psicopedagogo vai encaminhar para outro profissional, geralmente para um psicopedagogo clínico. Porque o psicopedagogo institucional, existe uma diferença, né, no institucional e no ambiente clínico. O ambiente clínico, na verdade, é aquele ambiente que o paciente já chega com a queixa para a gente. Ele já chega com a queixa, né, de alguma dificuldade, enfim, tem muitas, né, tem pessoas sim que chegam com queixa de leitura escrita ou que não está aprendendo e tal. Mas, por exemplo, eu estou atendendo um senhor que ele toca um instrumento e ele não está conseguindo aprender bem pela via auditiva, entendeu? Né? Enfim, existem várias queixas que podem existir, né, que vão atrapalhar essa aprendizagem. Muitas pessoas acham que, já terminei o ensino médio, não preciso de psicopedagogo. Mas o psicopedagogo não é para quem está lá da escola, não é só isso, tá? Então, a diferença é porque na clínica, o ambiente clínico, o psicopedagogo, inclusive, ele vai trabalhar com a família. Ele vai observar os papéis da família. Ele vai observar se estão, por exemplo, dando autonomia para essa criança. Porque se os pais fizerem tudo para essa criança, o que vai acontecer? Ela não vai aprender. Porque para que a aprendizagem ocorra, a gente precisa de autonomia. Né? Na instituição, o psicopedagogo não pode fazer essa intervenção com a família, porque não existe setting terapêutico para isso, tá certo? Não existe esse setting terapêutico. Então, ele vai trabalhar, o da instituição, ele vai trabalhar muito na prevenção, né? E a psicopedagogia clínica vai ser aquela curativa. Só que quando a gente previne, as pesquisas em psicopedagogia falam que quando a gente previne, nós estamos curando. E quando nós estamos curando, nós estamos prevenindo outras dificuldades de aprendizagem, né? Mas é isso aí, tá? O psicopedagogo institucional, e inclusive existem diretrizes para cada psicopedagogia dessa, tá certo? Por exemplo, eu me especializei na clínica, sempre foi na clínica, e eu não trabalho com instituições. Então, se chegar um profissional para mim hoje, eu quero que você seja o psicopedagogo da minha escola, eu disse, não, eu não tenho competência para isso. Porque eu não estudei essa parte institucional. Eu tive uma disciplina de psicopedagogia institucional, mas ela não é suficiente. Assim como a clínica não foi. Eu tive que passar 2 anos, né, estudando só a clínica, para depois sim poder abrir meu consultório, né? Porque a gente precisa ter responsabilidade no que a gente faz, né? As famílias estão nos procurando e a gente só pode oferecer um serviço se a gente tiver realmente competência técnica para ele. E se a gente pega, inclusive, um paciente que a gente não tem competência, a gente tem que dizer, eu não tenho competência. Isso é muito importante para todos os profissionais, né? Então, assim, hoje a psicopedagogia, ela é interdisciplinar e transdisciplinar, ou seja, ela fica transitando ali entre educação e saúde. Tá? Então, por exemplo, o profissional que trabalha no hospital, ele é um profissional da educação, mas ele é da saúde. O profissional, em todos os ambientes, o psicopedagogo, né, ele é um profissional da educação e da saúde. Inclusive, isso está sendo uma grande discussão na própria regulamentação, né, sobre isso daí, tá? Mas porque, na verdade, nós não enxergamos... Deixa eu só ajeitar aqui até em questão de plano de saúde, né? Então, nós não podemos enxergar o ser de uma forma particionada, tá? Então, a gente até em questão de plano de saúde, né, Marcelo? Como ele não é reconhecido como ainda, né, como
da área da saúde, alguns também não aceitam encaminhamento, né? Não, Não mas aceitam hoje liberar já está bem consulta. mais, sabe? Antigamente teve muito planos de saúde, não cobria, hoje já cobre, entendeu? Porque já se percebeu que essa aprendizagem que nós estamos falando não é um reforço escolar. Tá? Psicopedagogo não dá aula de reforço. Uhum. Quem dá aula de reforço é o pedagogo, tá certo? Ele é quem faz. Eu acho que eu vou pegar meu celular aqui e tirar do porque o meu suporte está caindo aí. Vamos lá. Continua Entendeu? me Então, basicamente é ouvindo? isso aí, certo? Tá me ouvindo? Ou sim. Tá. É, antes, porque a gente ainda vai entrar na questão das estratégias de inclusão, né? Mas só para tirar também dúvidas conceituais nesse início que eu acho importante, né? Tem aquelas siglas, o PEI, o PDI, né? O que que é isso? O que que é o PEI? Quem que faz o PEI? Quem que é responsável pelo PDI? Primeiro, o PDI e o PEI são documentos que eles devem ser elaborados pelo professor, pelo professor, juntamente com a equipe da escola e, obviamente, que os terapeutas dessa criança, eles vão enviar relatórios, né? E caso a escola precise, eu sempre me disponibilizo, né, a fazer alguma reunião, mas não é de elaboração do psicopedagogo, tá bom? Inclusive, não é, as pessoas pensam que é o psicopedagogo institucional que vai elaborar. Na verdade, ele é um plano do professor, porque ele é um plano, ele é um planejamento. Então, como é que eu vou dar para outro profissional um planejamento que ele é meu, de algo que eu vou executar? Entendeu? Então, quem fala isso são as notas técnicas e as diretrizes do Ministério da Educação. Tá? Eu digo isso porque aqui já aconteceu muito neuropediatra está pedindo para o psicopedagogo elaborar o PEI e o PDI. Isso não existe. Tá? O psicopedagogo vai enviar um relatório para a escola, né? E ele vai se disponibilizar também, caso precise, né, para tirar alguma dúvida, para dar alguma sugestão. Mas no PEI e no PDI todos participam, só que a responsabilidade é da escola. Então vamos lá. Qual a diferença do PDI para o PEI? Tá? O PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, ele é um documento curricular. Ele vai dizer o que ensinar. Tá? Então, o PDI ele vai dizer quais são os conteúdos que vão ser ensinados para aquela pessoa. Já o PEI, ele é um documento mais pedagógico, ele vai dizer como ensinar. As pessoas acham que o currículo é a BNCC. A BNCC não é currículo. A BNCC é apenas uma base. Quem elabora o currículo é a escola, levando em consideração a BNCC e os parâmetros curriculares nacionais. Tá? Então, essa é a diferença do PDI para o PEI. O PDI vai listar quais os conteúdos, vai dizer o que ensinar. E o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, vai dizer como eu vou ensinar aqueles conteúdos que estão no PDI. Uhum, certo. A gente podia falar um pouquinho agora, Marcelo, dessa questão da volta às aulas, a criança que já tem um diagnóstico, por exemplo, os pais ficam muito aflitos, principalmente quando é uma escola nova. O que que a gente pode falar para tentar minimizar essas dores aí? No, no caso, são crianças, no caso, crianças com transtorno do espectro autista. Isso. Pronto. Vamos lá. Veja bem, nós com transtorno do espectro autista, nós temos um grande sofrimento com a falta de previsibilidade. Porque, na verdade, o TEA, quando você pensar em transtorno do espectro autista, você tem que pensar em controle. O TEA está ligado ao controle. Então, nós fazemos estereotipias por quê? Porque na repetição a gente mantém o controle. A gente se sente confortável, a gente se sente que a gente está dominando ali. Então, quando a gente vai para alguma coisa nova, seja uma escola, seja um trabalho, seja o que for, isso vai causar um desconforto. Isso é inevitável, tá bom? E a gente vai sentir esse desconforto a vida toda, porque a gente não pode controlar tudo. Mas é por isso que a gente faz. Por isso que eu estou aqui, ó, com o meu extintóis. Por quê? Porque aqui, o que foi? Por que eu estou com esses extintóis? Porque eu estava, primeiro, eu fiz planos de fazer a live lá dentro do meu consultório. Quando eu coloquei a armação, tinha um som tocando numa escola lá do outro lado. Aí eu tive que vir
a recepção. Aí agora o meu suporte não estava bom, já caiu. Então, isso me fez, tudo me fez. Eu não estava previsto isso Uhum. daí. Então eu faço o quê? Nós utilizamos alguma coisa para trazer esse controle. Se eu não tivesse com isso daqui, eu estava dando de um lado para o outro, né? Então, uma estratégia para uma escola nova que funciona sem 100% das pessoas com TEA, eu digo isso porque eu já fiz essa estratégia comigo mesmo, tá? É você, vamos supor, matriculou essa criança na escola, leva ela nessa escola várias vezes. Leva ela lá, olha, aqui é o caminho, nós vamos percorrer o caminho da sua nova escola. Percorre esse caminho várias vezes. Quanto mais você percorrer esse caminho, mais confortável essa pessoa estará. Aí coloca ela para entrar na escola. As escolas ficam abertas na tarde das férias para você entrar e visitar. Vai lá na escola, deixa ela brincando lá no parquinho, mostra onde é a sala de aula dela. Isso já aconteceu comigo quando eu era professor do atendimento educacional especializado, né? Passei quase 4 anos. E aí eu me mudaram de escola e eu fiquei super aflito com isso. E aí eu fiz isso todos os dias. Como era mais perto da minha casa, eu ia andando. Eu ia andando. E eu ia andando. Todas as vezes que eu ia percorrendo aquele caminho, eu já sabia que aquele caminho era o caminho da escola. Então eu entrei na escola, tá? Eu fiz. Quanto mais você mostrar a ela o que vai acontecer, melhor. É como se fosse uma pessoa ansiosa, só que a pessoa ansiosa tem um pensamento por trás, tá? Pode existir ansiedade. Aliás, pode existir, não. O TEA na verdade, eu acho que não tem uma pessoa com TEA que não tem uma comorbidade. Acho que é impossível, tá? Se ela não tem, ou ela vai ter, ou então ela já teve e já se curou. Mas eu acho que é muito difícil uma pessoa com TEA dizer assim, eu não tenho uma comorbidade. Eu tenho 4 comorbidades. Então, é, então o que, que acontece? Quanto mais a gente vai conhecendo, sabendo que aquele é o ambiente, mais tranquilo a gente vai ficar. Tá? Então, é isso aí. Tem até uma pessoa que está dizendo aqui que passava na frente, né, e Uhum. tal. Eu Você até quer vou ler aí, pode voltar ficar à vontade. aqui. Você quer dar uma lidinha nos comentários? Isso, eu vou voltar aqui porque teve uma interação aqui interessante que eu quero ler. Tá. Deixa eu só achar aqui que foi uma moça que ela escreveu um textinho aqui, deixa eu ver. Só ali a Lia, ela perguntou se eu sou psiquiatra, mas também complementando, eu faço atendimento online também, viu, gente? Por telemedicina. Cadê? Ó, estamos com uma aluna autista suporte 3 e também surda. E em relação ao autismo, estamos com um problema sério. A aluna em questão cismou com o professor da escola de forma gratuita. Tem uma continuação aqui. E ela tem Você quer que eu tentado agredir. comente já? Quer ir por partes? Eu É que o acho que é comentário melhor. dela Você é lê o grandinho. comentário e eu comento, tá? É que o Melhor. comentário dela veio fragmentado. Então, continuando. Tá, Ela então tem vai. tentado Pode agredir o chutar. professor, agredir o professor sempre que ele aparece para ela, sempre que ela vê. E ele não é professor dela. Como contornar essa situação para que ela aceite a presença do professor? Pronto. Aí ela ainda O que é que complementou acontece? aqui. Essa situação está deixando o corpo docente muito apreensivo. Qual a técnica para favorecer? Olha, veja bem. Se ela está querendo agredir, né, esse professor, existe algum motivo para isso, tá certo? Pode ser, inclusive, pode ser que o professor tenha feito algo, tenha utilizado, sei lá, algum tom de voz. São, são milhares de possibilidades, tá certo? Uma cor de uma roupa. Pode Uhum. ser que ela tenha visto o professor e tenha tocado uma sirene e ela tenha pareado o professor com estímulo negativo, né? O estímulo aversivo, na verdade. Então, assim, eu não tenho como dizer o que fazer nesse caso, tá? O que eu posso te dizer é que o problema não é ela, tá bom? Assim, o Uhum. problema não é essa criança. Observe como está o sensorial dela, tá bom? Se ela, muitas vezes a criança tem muitas questões sensoriais,
e a gente não percebe isso, né? Então, quem sabe conversar com os terapeutas dela sobre a possibilidade de utilizar um abafador, se ela de repente ficar mais tranquila, mas tem os momentos também de utilizar o abafador, não pode ser em 100% não pode ser em 100% do turno, tá bom? Porque o abafador ele pode abafar também a voz do professor, né? Mas ele testando ela está dizendo aqui que ele não é professor dela, mas não precisa ser professor, entendeu? É isso que eu estou te falando. Ele pode ter passado e ela ter pareado com algum estímulo aversivo, tá entendendo? Então, só fazendo uma análise realmente, né, do caso para descobrir o que é que tem nesse professor que deixa ele aversivo. E, inclusive, existe a gente chama de dessensibilização, tá? Depois você pesquisa isso, Silvana. O que Dessensibilização. eu ia Ela é questionar, surda, se pronto. não daria para fazer isso. Pronto. Ela é surda e TEA nível 3, não é isso? Aí precisa realmente, de preferência, que seja um analista do comportamento que possa ir lá, né, fazer essa avaliação para saber isso. Se ela é surda, não pode ser o tom de voz, justamente, né? Pode ser alguma coisa, sei lá, se ele tem barba, ou se ele estava com um óculos, que ela pode ter pareado a fisionomia dela com a fisionomia de outra pessoa que ela viu no passado, que foi um estímulo aversivo para ela, né? Mas uma das estratégias é tentar dessensibilizar isso. Esse próprio professor vê, uma dica que eu dou, esse próprio professor vê o que é que ela gosta, tá? E aí ele entregar, né? Pega um hiperfoco dela, tá certo? Vamos supor que ela tem hiperfoco em bonecas. Geralmente nunca tem, geralmente é caro. Vamos colocar em avião, tá? Tem hiperfoco em avião. Sim, olha, ela Pode está falando, ser imprimir a foto da dele e foto. mostrar os poucos para ela. Pode ajudar? Pode, principalmente se você mostrar a foto e der alguma coisa para ela. Não é barganha isso daí, gente, tá bom? Isso é um processo que nós chamamos de dessensibilização sistemática, tá certo? Dessensibilização sistemática. Isso precisa da avaliação, do meu ponto de vista, de um profissional, né, que realmente compreenda muito bem da análise do comportamento para fazer isso daí. Mas eu já fiz uma dessensibilização, eu posso contar para vocês, na escola, há 9 anos, quando eu cheguei, a criança não entrava. E eu fui investigar o que acontece. Que ele não quer entrar e tal. Investigando, mostrando vídeos da sala e tal. A criança foi para a avó e apontou um boneco barulhento. E aí, conversando com o professor antigo e tal, descobri que teve um boneco que fez barulho dentro do armário e ele não entrava na sala do AE já há 2 anos. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, gravei um vídeo, chamei o porteiro, gravei um vídeo tirando o armário da sala. E enviei para a avó. Então, pode ser uma dica, ou como é o nome dela aqui? Silvana, pode ser também uma dica você gravar vídeo, tá certo? Gravar vídeo, mostrar uma foto e, de preferência, apresentar esse vídeo com alguma coisa que ela gosta, tá bom? Ou seja, para que ela falou pare até o que momento que faça isso com o professor. Quando ela vê o professor, ela também vai ganhar o que ela gosta. Claro que isso vai ter uma continuidade, a gente começa com um reforço contínuo. Toda vida que vê a foto ou vê o vídeo e toda vida que vê o professor ganhar aquilo, imediatamente, não pode demorar não, tá? O tempo é 1/3 do segundo. Viu? Pá, ganhou. Com o tempo, você vai tirando esse suporte. Você vai fazer o reforço, começa com contínuo, depois você faz ele alternado. Ou seja, viu o professor, ganhou. Viu o professor de novo, ele já não ganha. Viu o professor, ganhou. E isso aí vai até tirar a necessidade desse reforço, tá certo? Eu até usei, tinha uma paciente que eu estava atendendo, adolescente, TEA também, e ela não estava querendo conversar com ninguém, e eu tive que usar um hiperfoco dela para conseguir que ela se abrisse e conversasse comigo. Essa questão do hiperfoco, por exemplo, o hiperfoco dessa aluna é livro. Às vezes, conversar com o professor, de arrumar um livro que ela goste já, né, e tentar se aproximar depois dessa sensibilização, né, que também não adianta forçar,
já no primeiro momento ser com a presença dele, né? Talvez É uma foto sim importante, seja interessante. é importante que a gente saiba que a análise do comportamento é um dos recursos para trabalhar com TEA, não é só ela que trabalha. Mas, como tudo, existe a boa aplicação e a má aplicação. Então, uma pessoa, inclusive, falou aqui, Vivian, ela disse, pois eles trazem uma verdade em cada sentimento. Precisa ser investigado, com certeza. Nós, pessoas com TEAs, somos pessoas. Nós somos pessoas, tá? Então, nós somos muito mais do que o TEA. Tá? E a deficiência não está em nós. A deficiência está na sociedade, que não está preparada para trabalhar com a neurodiversidade. Você quer continuar lendo, Nayara, os comentários? Eu acho. Ela falou da verdade aqui. Alguém tem alguma pergunta? Ela até comentou aqui, mas antes desse processo seria necessário descobrir o porquê, porque é com esse profissional específico, mas é o que a gente comentou, né? Às vezes não é o próprio profissional, é uma roupa que ele usou, uma cor que ela não gosta, um cheiro que ela associou a ele, né? Veja É a questão do muito cheiro, se esse professor não vai com perfume, tá? Com perfume doce. É muito amplo Assim, perfume... essa questão, né? Isso. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui. Podem ir perguntando, gente, que eu vou descendo aqui para procurar. Se quiser ir comentando, Marcelo, mais alguma coisa que acha interessante, para o pessoal ir chegando aqui para fazer pergunta. Mas é muito sensorial, né? São várias questões sensoriais, então até que se descubra, né? Claro que não pode descartar que tenha acontecido, mas também não pode levar em consideração só isso, de que esse professor tenha feito algo, né? Deixa eu ver. Acho que de pergunta era isso. Não, perfeito. Então vamos dar continuidade. Né? Uhum. Eu até queria comentar uma coisa que eu tinha essa dúvida e eu achava, estava no bloco do pessoal que também acreditava, tanto é que eu achava que não se indicava psicopedagogo para os menores por não ser no período de alfabetização, após o período de alfabetização. Eu também tinha essa crença aí. E agora eu aprendi que não, né? A gente Que é desde os pequenininhos. com ultrauterino, trabalha com bebês, estimulação de bebês, né? E assim, na verdade, o processo de alfabetização, claro que não se resume a isso, o psicopedagogo é um trabalhinho pequeno esse daí. Mas o processo de alfabetização, na verdade, ele começa com exposição à cultura. Ele não começa quando você está no pré-1, pré-2, ou no primeiro ano do ensino fundamental. Ele começa nos balbucios, ele começa quando a família está falando, já é um processo de alfabetização. Sim. Comentou aqui, a Vivian, né? Ela comentou que fez uma carta de apresentação para a escola sobre os pontos que achou importantes. Isso é muito bom, né? Da escola também está preparada para receber aquela criança. Na verdade, toda criança neurodivergente, não só criança neurodivergente, mas eu estou dando uma ênfase, né? É uma necessidade, não tem como você... Nós profissionais, né, que atuamos em consultório, quando você chega, a primeira coisa que a gente faz é uma anamnese. Não tem como a gente fazer nada sem uma anamnese, nenhum profissional. Então a escola tem que fazer essa anamnese também. Ela precisa conversar com a família, precisa avaliar a criança, ver quais são as dificuldades da criança, do ponto de vista do professor, do ponto de vista dos pais, entendeu? Então, fazer... Né? E é por isso que se faz o plano de desenvolvimento individual e o plano de ensino individualizado. Mas, infelizmente, em muitas escolas, realidade mesmo aqui de Petrolina, que isso é só um teatro, entendeu? Tem um documento que é feito lá que nunca vai ser posto em prática. Isso não é benéfico, entendeu? O PDI e o PEI, eles precisam ser elaborados pelo professor e pela equipe escolar, né, com pareceres de outros profissionais, mas ele precisa ser um plano que realmente vai ser usado pelo professor. Silvana, vai ficar gravada, tá?
A live vai ficar gravada assim. E o Marcelo, até uma situação que, como essa questão do PEI, tudo é importante, né? Mas eu já ouvi um relato da paciente, da aluna, né, no caso, que com espectro autista, nível 3 de suporte, que ela ficava só no fundo da sala, brincando. O resto da turma ficava participando da aula e ela ficava isolada. Então, ela não está participando, esse PEI dela, esse PDI não está funcionando, né? Isso, existe uma diferença entre inclusão e integração. Integração é quando você pega e coloca lá dentro da sala de aula, mas pronto, ele fica lá excluído do mesmo jeito, entendeu? Que na verdade, na maioria das vezes acontece isso, né? Para haver realmente a inclusão, isso precisa realmente de um... E assim, a gente tem vários fatores que dificultam muito essa inclusão, como salas superlotadas, a própria formação do professor. Eu também sou professor, tá? E a formação de professores do Brasil, ela é muito ruim mesmo, tá? Você, tipo, hoje você tem aqui na Universidade de Pernambuco um curso de Pedagogia Conceito 5 do MEC, se não me engano é Conceito 5, que você escuta sobre autismo, sobre TDAH, sobre altas habilidades, durante uma disciplina nos 4 anos que você cursa. Né? Então, é preciso que haja uma ressignificação, isso já vem sendo discutido, que haja uma ressignificação das matrizes curriculares dos cursos de formação de professores no nosso país. O curso de formação de professores, as licenciaturas, não apenas da pedagogia, porque o que acontece é que você pega a licenciatura em biologia com uma pessoa que quer ser biólogo. Uma coisa é o bacharelado, outra coisa é a licenciatura. A licenciatura é para dar aula. Né? Em países que a profissão de professor é regulamentada, você tem, por exemplo, tem eu e Nayara. Eu posso dar aula no curso de medicina, porque eu tenho licenciatura. A Nayara, eu suponho que ela não tem licenciatura, ela não pode. Mesmo que ela seja médica, ela não pode. Porque para que você, da mesma forma que é preciso o registro, o CRM, para que você atuar como médico, né, eu não posso, enquanto psicopedagogo, prescrever medicamentos. Eu não posso fazer coisas que são restritas ao médico. Mas por que o médico faz coisas que estão restritas aos licenciados? Então, é porque a gente vive num país, né, onde supervaloriza o médico onde supervaloriza, inclusive, a educação superior, quando, na verdade, as bases estão na educação infantil. Então, o professor, em termos de salário, o professor da educação infantil era para ganhar mais. E o professor do ensino superior é para ganhar menos. Porque o que é desenvolvido, né, na educação infantil, no ensino fundamental, não que não seja desenvolvido no ensino superior, mas a gente precisa realmente valorizar quem precisa ser valorizado, né? Então, a gente tem não tem ensino superior sem a base, né? Isso. Então, é isso aí. Muitas vezes você, por exemplo, a filha aqui né, da Vivi ou tem outra pessoa aqui, Silvana, eles estão passando por essa angústia por N motivos. E o primeiro é porque o professor não tem uma formação adequada. Não tem mesmo, os cursos não dão. A gente precisa estudar neurociências. A gente precisa estudar Paulo Freire, precisa estudar, sim, Rubem Alves, precisa estudar as tendências pedagógicas, mas a gente precisa estudar fisiologia, porque o nosso aluno ele tem um corpo. Como é que eu vou desenvolver esse corpo, né? Se eu não conheço fisiologia, neurofisiologia, como é que o professor vai desenvolver as funções cognitivas se ele não sabe nem o que é isso? Entendeu? Como é que o professor vai desenvolver as funções executivas se ele não sabe nem o que é isso? E aí eu não estou falando disso porque nós estamos falando de cérebro, mas o aluno também não tem só um cérebro, não, tá? Ele tem um corpo todo. Então, o professor tem que entender o desenvolvimento dos ossos da mão. E até porque, Marcelo, muitas vezes essas crianças, o único contato e possibilidade que eles teriam para alguém observar que tem algo errado, a primeira pessoa é a professora, né? Então, se ela está preparada... O professor passa 800 horas com essa criança durante um ano, gente.
pego, vamos dizer, que seja, tem pacientes que são mais de uma vez na semana, vai pegar um paciente que tem uma vez na semana, né? No mês eu tenho 4 horas com ele, tá? Em 10 meses eu tenho 40 horas, em 12 meses eu tenho 48 horas, o professor tem 800. Então não faz sentido de nós no consultório estarmos especializando e o professor, a formação dele ser ruim. É uma formação muito ruim. Eu já cheguei a culpar muito o professor, mas a formação Mas eu acho que é que são oferecida é uma todas as formação muito, formações. muito difícil, né? Sim. Eles não têm. Claro que tem a questão da busca, de você buscar, isso tem também. Mas já começa por aí. Você pega o professor e paga um salário de um salário mínimo. Ele não tem nem como se inscrever num curso, Uhum. entendeu? Mas essa questão da capacitação, eu acho que é geral, e eu puxo também até mesmo para medicina. Porque relembrando na época da faculdade, eu talvez tenha tido uma aula de 1 hora, 2 horas, em que foi tratado sobre esse assunto. A Gleiciane está falando aqui, o sistema cruel. Vou mais, Gleiciane, vou mais, tá? O Pierre Félix Bourdieu, um sociólogo francês, quando ele fez a Revolução Universitária, ele já dizia que o sistema, ele já dizia na França, em 1800 e pouco, a educação ela serve mais para manter as desigualdades do que mesmo para reduzi-las. E aí ele fala que se prega uma falsa meritocracia, ou seja, crescer por mérito. Você fala, nossa, curso de medicina é super, hiper, ultra, mega valorizado no Brasil, né? E aí você diz, um filho de um agricultor que não tem nem internet passou no curso de medicina. Aí eu pergunto, com qual frequência isso ocorre? Eles vão pegar esse exemplo, entendeu? Uma criança autista, ó, passou em primeiro lugar em medicina. Com qual frequência ocorre? Quantas crianças autistas passam? Sabe? Então, a gente precisa parar com esse teatro que está montado, tá certo? E a gente precisa parar com esse teatro que pobre tem a capacidade de aprender. Mas se ele tiver a mesma educação do rico, o filho dos deputados não passam mais, não. Então é por isso que o sistema de ensino, na visão da sociologia, precisa ser essa pouca vergonha mesmo, que é para as pessoas não avançarem, que é para os filhos do deputado passar nos cursos de medicina, direito, e aí sobrar só professor, sobrar, que na verdade tem que ser o contrário, né? Você deveria dizer, na Índia mesmo, tem o imperador, se eu não me engano, é da Índia, ele só se curva diante de um professor. Né? Então a gente diz, nossa, meu sonho é ser professor, Japão mas no também, né? Brasil as coisas são muito invertidas, né? Eu vou dar uma lida aqui, Marcelo, no que o pessoal está falando. A Helena falou que o mundo não está acostumado com pessoas sensíveis, os autistas estão provocando a sairmos dos padrões das regras frias para vermos que cada um é único. Foi o meu estalo para poder entrar para essa área. Com certeza, Helena. A Vivian colocou que não adianta eu responsabilizar os professores sobre todos os detalhes de comportamento da minha filha. Dessa forma, facilito e trago a eles uma previsão da possível desorganização dela. Ajuda muito, né? A Valéria está dizendo que o filho dela é TEA com 2 anos e 2 meses, vai iniciar a creche e não fez a estratégia de mostrar o ambiente. No caso, posso inserir aos poucos. Cobrei o PEI e eles não tinham conhecimento. A Você vai escola não cobrar e sabia. eles vão, eu sinto muito para te falar uma realidade, tá? Você vai cobrar e eles vão fazer um documento. Pronto, acabou. E isso, infelizmente, o PEI não é isso. Documento é o produto final. O PEI é um Sim. planejamento. Ele é um plano, ele envolve o professor, ele envolve as pessoas da escola, ele envolve a família, ele envolve os terapeutas. Então, aquele relatório, ele é só o produto final. Então, assim, o que acontece hoje é que você não tem um plano. Você tem uma pessoa que digita algumas coisas lá, bonitinhas, usa umas palavras lá da neurociência para ficar bonitinho, entendeu? Usa umas palavrinhas da análise do comportamento e pronto. Isso não ajuda. A
A Elisângela, que é minha tia, trabalha lá em Belo Horizonte. Ela disse que a anamnese é feita na educação infantil e é extremamente importante para nortear o trabalho deles. Deveria ser feito sempre, né? Na verdade, a anamnese ela precisa ser feita, né, por cada professor que vai pegar essa criança, entendeu? Sim. Cada professor. Mudou de série, é outro professor, pronto, vamos fazer, chama os pais, chama, vai ter contato com a criança, porque você só tem como trabalhar com aquilo que você conhece, entendeu? Então, o primeiro passo é esse, né? Uhum. Eu, assim, não vou mentir para você, já passei em concurso de prefeitura, para ser professor de sala regular, mas eu não quis assumir. Porque, na verdade, qual é a realidade aqui de Petrolina mesmo? Você tem um bocado de programa lá, Saeb, não sei o que lá, um monte de prova, que, na verdade, para conseguir dinheiro emprestado do banco do BID. Né? Você não tem uma preocupação. Então, você pega uma sala com 40 alunos, como é que você vai fazer uma anamnese de 40 famílias? Tá entendendo? Então, eu realmente não fui por Salas esse motivo. E superlotadas, até né? mesmo porque eu não me adaptaria na escola por conta do barulho e tal. Trabalhei em escola, mas eu era um professor do AEE. Eu trabalhava numa sala isolada. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Gleiciane está agradecendo, né, pela live, disse que tá gostando do assunto. Deixa eu ver aqui, a Valéria mandou. A direção disse que era a secretária que iria fazer. Notei o. Imagina a secretária fazendo o PEI, né, A secretária Marcelo? vai dar aula. Mas vou apresentar o PEI a eles no início das aulas. Nós mães temos que saber da lei e tudo relacionado ao autismo. Inclusive, É, parecer tá, do Conselho Nacional de Educação, que foi né, publicado semana retrasada, se não me engano. É importantíssimo que vocês tenham, viu, que vocês tenham acesso a esse parecer. Você coloca lá, parecer do Conselho Nacional de Educação, né, para o autismo. Existe um parecer só para o transtorno do espectro autista, tá? sim. A Taira, é Taira, né? Taira Sacha. Ela disse que é autista e tem filhos no espectro também. Ela vejo que a ação não condiz com a narrativa. Vejo que é uma luta eterna andar junto com a escola. Elas não gostam da família presente. Na Eu verdade, tô aqui muitas enchendo escolas o nem saco da gostam, escola. mas né, muitas vezes, muitas escolas, não vou dizer todas, né, mas muitas escolas não gostam, inclusive, de pessoas neurodivergentes. A doutora Jéssica, oi Jéssica, boa noite. Ela queria saber como é o treinamento de um AE. Um neuropsicopedagogo pode treinar um AE? Então, o atendimento educacional especializado, isso vai depender de cada município. Né? Teoricamente, esse profissional já precisa ter uma especialização em atendimento educacional especializado, que é a especialização que se faz. Tem algumas pessoas que, mesmo no município de Petrolina, não estão exigindo ainda especialização. Um curso de 180 horas, que você pode fazer a qualquer jeito na internet, você consegue. E aí você tem, geralmente, os núcleos de educação inclusiva, né? Que é como se fosse uma secretaria. Não é, ele responde à Secretaria de Educação, mas ele é responsável pela inclusão no município. E aí você tem equipes que, teoricamente, formam professores, tá bom? E, assim, qualquer pessoa pode participar de um treinamento para um professor do AEE, certo? Qualquer pessoa. Você pode chamar um fisioterapeuta para falar sobre o desenvolvimento psicomotor, entendeu? Você pode chamar um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, enfim, um psicólogo. Não tem essa restrição, até mesmo porque o conhecimento, né, o Brasil ainda não entendeu a interdisciplinaridade, enquanto na Europa já estão na transdisciplinaridade, eles não estão mais nem na inter, né? Então a gente enxerga muito isso, de tudo separado, né? E essa questão de tudo separado, isso foi uma estratégia de Descartes, que eu não vou nem comentar aqui, porque eu teria que contar uma história muito longa. Marcelo, só repete o parecer, que o pessoal está querendo anotar. Deixa eu dar uma
Ó, Jéssica, acho que é conterrâneo seu, hein? Marcelo ficou mudo só para mim ou para todo mundo? Vamos lá, voltei? Pronto. Voltou. Vocês vão procurar aí o parecer número 50 de 2023, tá bom? Você bota CNE, que é Conselho Nacional de Educação. Depois eu vou fazer, inclusive, vou programar uma live para falar sobre isso, tá? CNE, que é Conselho Nacional de Educação, você bota parecer, você bota P50/2023. Vou colocar aqui nos comentários. Isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar nos comentários aqui. Parecer. A Jéssica, não sei se você respondeu a Jéssica, que ela perguntou se você é de Petrolina. Eu Ela tá moro falando de uma em clínica que abriu. Petrolina, trabalho há 9 anos no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Mas eu sou de Fortaleza, Ceará. Então, ó, coloquei aqui, ó. Gente, está na internet, tá? Pode baixar. Isso, a Jéssica colocou aí também. Isso, aham. Isso. E aí pode baixar, pode ler. Tá disponível para todo mundo esse parecer, tá? Jéssica tá querendo voltar para Petrolina. Tá fazendo o merchan dela. Petrolina foi considerada uma das 100 melhores cidades do mundo para viver. Né? Não sei por quem foi considerado, mas teve essa. Marcelo, acho que seu fone deve... Aí, pode falar. Isso, beleza. Perfeito. Se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente ir finalizando, né? Que acho que a gente falou bastante. Foi bem interessante a live, deu para tirar bastante dúvida, né? Minha principalmente, tá, Marcelo? E eu queria convidar, aproveitando a oportunidade, eu lancei um curso agora que é para todo mundo, para profissionais, para pais, que é Transtorno do Espectro Autista, a teoria numa visão de dentro do espectro. Então, esse curso, gente, ele vai ser um curso que vai ser dia 2 de março, de 13 às 18, vai ser ao vivo, online, ao vivo, na plataforma do Simpla, tá bom? Vocês podem entrar aí no meu Instagram, que na bio vai ter o link na bio do meu Instagram. Transtorno do espectro autista. A teoria numa visão de dentro do espectro. Gente, você sabe o que eu vou fazer nesse curso? Vai ser uma coisa bem prática. Eu vou pegar todos os critérios do DSM-5, os critérios para o TEA, e de um a um eu vou falar para vocês como é na vida real. Aqui na cidade mesmo, os psicólogos, pediatras, sabe, eles estão muito ansiosos por isso, porque talvez seja a primeira vez que um autista, porque assim, eu sou autista nível 2, né? Então, eu preencho dos 7 critérios que é preciso preencher 5, eu preencho 7. Então, assim, eu consigo falar para vocês, olha, esse critério é assim, ó. É assim em casa, é assim na escola, é assim na faculdade, é assim com os amigos, ó, o prejuízo é esse, entendeu? Então, não perca não, porque eu fiz, inclusive, coloquei um valor bem acessível. Esse curso vai custar R$60. A plataforma divide em até 12 vezes, tá entendendo? Né? E aí vai ser muito interessante, tá bom? Se vocês... É muito importante, né, que se vocês puderem, inclusive, ajudar a divulgar, porque o meu interesse realmente é levar informação. Eu quero que as pessoas compreendam como é estar dentro do espectro. Não é essa coisinha linda, não. Como estão romantizando. O TEA é um transtorno, tá? O TEA, ele é um transtorno e ele causa um transtorno nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares e de todo mundo que está perto da gente, entendeu? Então, assim, as pessoas dizem, TEA é moda. Não é que TEA é moda. A partir de 2013, com a publicação do DSM-5, os critérios ficaram muito bem estabelecidos. E eu vou mostrar para vocês,
na prática como é cada critério desse, tá certo? Então, ajuda aí a divulgar. Tem um post no meu Instagram, se você puder entrar, se você puder compartilhar, porque, gente, eu fiz justamente para todo mundo ter acesso, tá? Sim, um valor super acessível, um tema muito importante, né? Para profissional, para pais, para gente que quer fazer a comunidade ser mais participativa e inclusiva, né? Porque, igual, eu não tenho. O meu filho não é TEA, mas porque as pessoas me questionam, você está se especializando nessa área por conta do seu filho? Eu falei, não, estou me especializando por conta do que eu preciso saber. Eu preciso atender de forma mais adequada meus pacientes, né? Todo mundo precisa se capacitar. Para que quando você estiver numa fila de mercado, você saber que uma criança ela não está fazendo birra, ela está desregulando, né? Para acolher aquela mãe ao invés de julgar, de ficar olhando com cara feia, né? Então a gente precisa se capacitar, todos. Isso, sempre tive, até hoje tenho seletividade alimentar. E eu só comia as mesmas coisas. E aí o pessoal dizia que isso era frescura, né? Deixa Então é isso com fome que aí. daqui a pouco come, né? E aí, nesse curso ele vai ser maravilhoso, tá? Então todo mundo, pai, professor, médico, até advogado que queira entender sobre, enfim. Porque vai ser realmente um curso onde você vai sair dele sabendo como é que nós que estamos dentro do TEA vivemos o mundo. Eu, gente, eu estava até falando para a doutora, eu tive uma live com a doutora Ângela, que disse, doutora Ângela, eu tenho a impressão de que, na verdade, eu sou da Lua e eu caí aqui na Terra e está todo mundo me bombardeando com luz, com som, com cheiro para eu ir embora. Marcela, eu queria te agradecer, para a gente não passar muito do horário, né? Queria te agradecer pela disponibilidade para falar desse assunto aí tão importante. Queria agradecer todo mundo que participou aqui da live. Vamos deixar salvo, né? E aí, como teve bastante informação e no final esse plus aí do Marcelo com o curso bem interessante, queria pedir para vocês compartilharem a live também e compartilharem sobre o curso. Vamos levar informação de qualidade para todo mundo. Isso. Pois um grande abraço, tá, Nayara? Muito obrigado pelo convite, tá certo? Foi um Obrigada. prazer. Prazer. Tchau, tchau.